Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 25 de abril, começando então mais uma análise. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto ao PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e vou acompanhar aí vocês neste fechamento, comentar aí sobre o Ibovespa, que fechou em leve queda de 0,19%, tem alguns ativos em leilão, pode mudar um pouquinho isso, mas se recuperando muito bem de um dia que apresentava uma queda um pouco mais acentuada. Vamos detalhar isso logo menos. Antes disso, já desejo a todos uma excelente semana aí para todos vocês. Dessa vez uma semana completa, 5 dias úteis aí, então teremos de pregão também. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu like e o seu joinha. Então, Ibovespa na tela, para você que pulou a vinheta, não esqueça do joinha e uma excelente semana aí para você. Os ativos que serão analisados: Ibov, Mini Índice, Mini Dólar, Petrobras, Vale 3, Itube 4, Elet 3, Ambev 3, Vivit 3, Taesa, Via, JBSS3, Meli 34 e Twitter, uma BDR aí tão comentada no dia de hoje, trouxe novamente Twitter para todos vocês. Tá, então vou só retirar os papéis da tela. Perfeito, agora sim. Então, Ibovespa aí vindo para fechar aí com queda de 0,19%, mas para quem vê fechamento aí não viu o que aconteceu durante a sessão, né? Caindo ali basicamente 1,7, vindo testar essa região de suporte aí na faixa dos 109.200 pontos, essa região de fundo anterior aqui do gráfico diário. Se recuperando muito bem do finalzinho do pregão na sequência, né? Então conseguindo aí apresentar uma recuperação no final da sessão. E aí, Kaique, vai apresentar um repique de alta nos próximos dias? Vai ter um fôlego aí depois de tanta queda aí que a gente viu nos últimos dias? Existem as expectativas, mas para que se confirme, a gente precisa de uma sinalização como essa de um fundo, tá? Então precisaria amanhã ou nos próximos dias ter aí essa superação de máxima. No caso de amanhã, ter a superação dos 111.155 pontos. Então, basicamente, apresentaria aqui esse sinal de fundo e que aumentaria aí a probabilidade de ter algum repique. Por que repique e não reversão? Porque o movimento foi forte e a gente ainda tem alguns níveis de resistência agora pela frente aí para brigar, né? Então, o que era suporte passa a funcionar como resistência, mudança de polaridade. Então, essa região dos 114.175 pontos passa a funcionar como uma resistência, essa região dos 115.000 pontos também passa a funcionar como uma resistência e a própria média móvel de 13 períodos, que tende a cair aqui um pouquinho, também passará a funcionar como um ponto de resistência, tá? Então, por hora, mesmo que apresente esse sinal de alta, o que nós teríamos como mais provável seria um repique. Tá? Aí a gente precisa analisar como é que vai se dar esse repique para a gente poder falar se de fato vai ser uma reversão ou não. Mas seria o menos provável ainda, tá, pessoal? Então ficaríamos de olho nesse repique. Até apresentou uma leve queda agora aqui, fechando com 0,35 de queda. Então a maioria dos ativos já saindo do leilão. Então caiu um pouquinho de 0,19 para 0,35, mas ainda assim confirmando um fechamento bem próximo de sua máxima, que pode apresentar assim um sinalzinho de alta na próxima sessão, tá? Se não der a sequência, ainda tem esse suporte que não foi pedido e nem testado de fato no fechamento, né, nos 108.959, tá? Então pode sim também vir a ser testado aí nos próximos dias e apresentar um sinal de alta um pouquinho mais abaixo, tá? Então ficaremos de olho por aqui. Falando do mini índice, no dia de hoje, queda de 0,42%, abre dentro de um gap de baixa, testando essa região de fundo anterior também, consegue respeitar e confirma um fechamento, vem para confirmar na realidade um fechamento aqui acima. Ainda está em negociação aí o mini índice, né? No gráfico de 60 minutos fica claro aqui a região do gap que foi apresentado, inicia um movimento de baixa, gera uma nova sinalização de fundo e essa sim dá sequência no movimento, fecha o gap, testa a região da média móvel e lateraliza, dois candles aqui de lateralização que foram apresentados, tá? E aí, Kaique, o que fica aqui para amanhã, né? Olhando diretamente para o gráfico de 10 minutos, pessoal, se amanhã abre gerando essa sinalização de fundo aqui, foco na ponta compradora,
tentando pegar aí a continuidade dessa reversão que vem sendo apresentado no gráfico de 10 minutos. Tá? Então, abre possibilidade aí de compra, tentando pegar a continuidade do movimento. Abriu dentro de um gap de alta, já confirmando um novo pivô de alta, recuo do preço, gerando sinalização de fundo acima da média, também abre possibilidade de compra. Melhor ainda se não ocorre nenhum recuo, né? Ocorre aqui uma leve lateralização acima do topo aí e já confirma uma nova sinalização positiva. Também seria uma segunda possibilidade aí de abrir compra no mini índice, tá? Para venda, pessoal, o ideal seria abre dentro de um gap de baixa, fecha o gap e gera sinalização de topo descendente, apoiado pela região da média móvel. Aí eu olharia um pouquinho mais aí para a ponta vendedora, ou então abre já dentro do gap de baixa, não consegue nem fechar o gap, né? Apresenta um leve repique, testa a média um pouco mais abaixo e gera sinal de topo. Tá? Mas como foi forte aqui esse movimento, tente ficar um pouquinho mais voltados aí para a ponta compradora, até com essa expectativa que eu mencionei de um possível repique também lá no Ibovespa, tá? A gente vai dar uma olhadinha nos ativos, bastante papel aí deixou um candle forte de alta ou deixou o fechamento próximo da sua máxima, que pode indicar aí um repique também nesses papéis, né? Então, se confirmar, a gente está falando que o Ibov tende a replicar esses ativos e consequentemente tende a ter um repiquezinho aí também. Tá? Então, tentaria ficar de olho em algo nesse sentido. Tá? Qual seria aí a aspiração da máxima para confirmar o pivô, Kaique? A região dos 112.860 pontos. Tá? Melhor ainda se for um pouquinho mais acima, que é neste fechamento aqui de sexta, no 112.890, mas é muito pouco, né? Mas de qualquer forma, abriu acima, recuou, gerou sinal de alta, foco na ponta compradora, tentando pegar algo nesse sentido. Tá? E a venda, como mencionado aí anteriormente. Falando aqui agora do dólar, gráfico diário, alta de 1,69%, chegou aí na máxima do dia batendo os 4,95. Então dólar caminhando em direção à região dos R$5, que é o caminho mais provável aí depois dessa sinalização de reversão de tendência aqui de curto prazo. Então esta região dos R$5 tende a ser aí um nível testado nos próximos dias. Tá? Gráfico de 60 minutos. Abriu aí dentro de um gapzão de alta, não, né? Um leve gap de alta. Chegou até a apresentar já a confirmação ali de um pivô, mas recuou e aí sim deu sequência no movimento, corrigindo. Amanhã, qualquer sinalização de alta já pelo gráfico de 60 minutos, abre essa possibilidade de compra, tá, pessoal? Tentando pegar continuidade do movimento. Como mencionado, o gráfico diário tem a expectativa de buscar a região dos R$5, então eu tento operar a favor dessa direção pelo gráfico do intraday, seja no gráfico de 60, gráfico de 30, gráfico de 15 ou de 10 minutos. Tá? Então gerou sinal de alta aqui, abre possibilidade de compra, esticou ou abriu já acima, aqui em cima da região da média móvel, também dá para olhar para algo nesse sentido, tá? Ou abertura já de cara ou essa superação de máxima, tentando pegar a continuidade aqui do movimento, tá? Mas abriu aqui em cima da média ou ainda até em cima dessa região de topo anterior dos 4.846, foco ainda um pouquinho mais na ponta compradora. Então, se abrir um pouquinho levemente abaixo da média, Kaique, é compra também, tentando pegar a continuidade desse movimento? Sim, enquanto não perder aqui como relevante também esse nível de suporte aí dos 4.846, foco ainda um pouquinho mais na ponta compradora. Deixar mais claro aqui no gráfico de 10 minutos, tá? Essa região aí que eu mencionei aqui anteriormente, que é essa região aqui de topo. Então, se eu abro muito abaixo já daquela região, aí qualquer recuo do preço realmente testou uma resistência, fica mais voltado para a venda. E aí sim eu olharia para essa venda, tá? Mas enquanto abrir aqui acima dessa região, né, abre dentro de um leve gap de baixo, pode ter aqui alguma recuperação com continuidade de movimento, tá? Percebam que já vem de maneira mais fraca aqui, né? Até para apresentar um movimento de baixa. Depois desse movimento todo aqui, ó, corrige até a média e não dá sequência no movimento. Né? Então, ficaria mais voltado. Se abriu dentro do gapzinho de alta, recuou, gerou sinal de fundo ascendente acima da média, fechando aqui o gap na faixa aí por enquanto dos 4.887, foco na ponta compradora. Kaique, abriu dentro do gap de alta, já deu sequência aqui no movimento, qualquer correçãozinha fraca, pessoal, gerou sinal de alta mais uma vez, foco na ponta compradora. Como eu mencionei durante o radar hoje, aqui pelo gráfico de 10 mesmo, né? Naquela hora a gente estava com esse candle de indefinição aqui. Falei, ó, o mercado está iniciando uma reversão, então eu preciso forçar a minha entrada, né? Não adianta eu querer ficar operando na ponta vendedora, tentando pegar recuos pequenos, ou eu vou esperar uma correção maior e relevante aqui para eu conseguir entrar. Se eu ficar aguardando isso, eu não vou conseguir entrar no movimento, né? Então eu preciso forçar a minha entrada, é claro, sempre respeitando a minha gestão de risco, mas para que eu consiga aí caminhar
junto do mercado. Inclusive ali mencionei, né, que essa superação de máxima abria a possibilidade de compra, com o stop abaixo mesmo desse candle, tentando pegar a continuidade desse movimento. Algumas pessoas entenderam ali o que eu quis dizer com forçar a entrada, conseguiram entrar ali, pegaram, se não me engano, a Carolina de Paula pegou 20 ou 30 pontos, teve algumas outras pessoas também que pegaram 30 pontos aí no dólar. Enfim, abriu amanhã aqui dentro desse gap de alta, corrigiu fraco, pessoal, deu sequência no movimento, tenta pegar a entrada, tá? Força a barra, diminui ali a mão, ajeita na sua gestão de risco, mas para tentar pegar a continuidade do movimento, para você não ficar de fora, tá bom? Então seriam essas basicamente as possibilidades. Tá? Perdeu aqui essa região, não só o fundo, mas aquela região lá, sinalização de baixa, foco na venda, abriu dentro do gap de alta, qualquer recuo, foco na ponta compradora, tá bom, pessoal? Falando agora de Petrobras, gráfico diário que nós temos aqui basicamente queda de 1,47%, veio para testar essa região de fundo nos 29,69, testou e conseguiu se recuperar levemente aqui, chegou até a fechar o gap que tinha sido deixado aí para trás, né, com esse gap de baixa na abertura. Kaique, se amanhã gerar essa sinalização de alta, abre compras de swing trade, eu não gostaria muito, né? Por quê? Porque a tendência de alta que vinha sendo apresentada, ela foi anulada. Tinha aqui uma sinalização de fundo um pouco acima do fundo anterior e foi perdido. Tá? Então agora eu não tenho mais uma tendência de alta, eu tenho uma tendência indefinida aqui no gráfico diário. Então eu abri essa compra, meu primeiro risco é o tamanho do meu stop. Meu segundo risco, eu estou comprando em cima de um topo, um fundo e a média móvel, que são 3 níveis de resistências muito relevantes aqui. Então, não recomendaria essa compra, tá? O ideal seria realmente deixa passar isso aí, deixa brigar comprador e vendedor aqui. Se de fato der a continuidade, gerar um sinal de fundo acima da média, eu abro a minha compra aí tentando pegar algo mais para cima, tá? Não focaria na compra aqui nessa superação de máxima aí amanhã não, tá bom? Falando aqui agora da Vale, essa no dia de hoje queda de 1,7%. E essa daqui já começa a ficar mais interessante sim na compra, tá? Então, essa superação de máxima aqui já dá para olhar para um possível repique aí nos próximos dias. Porque ela esticou bastante da sua média móvel, então ela tem espaço para um repique um pouco maior. Tá? Então, a superação dos 79,61 abre essa possibilidade de compra aqui amanhã, tentando pegar a continuidade de um repique. Tá? Continuidade não, né? Um movimento de alta contra a tendência de baixa, stop aqui embaixo nos 77,54. Vale ressaltar que testou aqui nessa região de suporte no dia de hoje, né? Ali nos R$78 basicamente, e respeitou. Então essa sinalização de fundo abre a possibilidade de compra aí contra a tendência, tentando pegar um repique. Se buscar algo próximo da média móvel, a gente está falando aí de um possível retorno de 11,7% para um stop aí de basicamente 2,2%, né? Então uma relação risco-retorno muito favorável. Falando agora de Itubi 4, no dia de hoje, queda de 0,39%, e olha o candle semelhante ao do Ibovespa aqui, né? Mas esse já com um corpo de alta, né? Com um corpo branco no caso, né? E deixando aí também a formação de um martelinho aqui. O que confirma esse martelo? Uma superação de máxima aqui amanhã. Então, superação de máxima dos 25,65. Aqui abre a possibilidade de compra, pessoal, tentando pegar uma reversão de tendência. Tá? Aqui sim abre essa possibilidade de compra. Esse movimento de queda aqui já dura aí basicamente 17 sessões. E esse movimento de alta aqui foram basicamente 15. Né? Então já passou do tempo aqui, pode iniciar um novo movimento de alta. Tá? Se a gente pega pelo semanal, foram basicamente 3 semanas dentro de queda, igual aqui 3 semanas dentro de queda, e aí a última que iniciou o movimento de alta ainda perdeu mínima, e a gente aqui está perdendo mínima também. Então podemos ter algo semelhante lá no gráfico diário, tá? Podemos ter algo semelhante aqui. Então essa superação de máxima abre possibilidade de compra, e aí tem que só ajustar realmente a entrada, né? Porque, deixa eu colocar aqui certinho, porque aí o stop vai ficar um pouquinho grande, né? A gente está falando de um stop aí de basicamente 2,1%, 2,16%. Aí se conseguir pegar até essa região aqui, tem algumas resistências, lateralização e topo anterior, 4,5 e aí até o topo 8,5, né? Então aí consegue ficar uma relação risco-retorno mais favorável, né? Mas aí se tiver apertando esse tamanho de stop aí, diminui um pouquinho a mão para tentar pegar essa reversão, mas vale a pena ficar de olho. Falando de Elet3, no dia de hoje, alta de 2,2%, voltando para cima da região da média móvel, mas não tem nenhuma sinalização positiva aqui, que seria a superação de máxima de um candle anterior. Inclusive, teve aqui atrás na semana passada, que foi um sinal de fundo,
que não deu sequência, pelo contrário, enfraqueceu, né? Foram 2 perdas de mínimas. Anulou o fundo, Kaique? Não. O fundo continua intacto aqui enquanto não perder a mínima aí nos 38,66, tá? Mas não teve nenhum sinal aí para eu abrir essa compra. Se superar aqui essa máxima amanhã abre, compra. Só para quem tem um perfil realmente mais arrojado, tá? Por quê? Porque o semanal está aí dentro de um movimento de correção. Teve uma perda de mínima na semana passada, gerando sinal de topo. Essa semana com a máxima descendente ainda continua dentro desse processo de correção, tá? Então, existe aí uma possibilidade de poder vir testar essa região da média, que aí seria o quê? Gera até um sinal de alta aqui, mas anula, né? E continua dentro do movimento de baixo. Então, tem um risco aí nessa operação. Então, se alguém for aí arriscar nessa aspiração de máxima amanhã dos 40 e 58, toma cuidado, coloca menos capital e deixa o stop bem justinho aí. Eu já deixaria até abaixo dessa mínima mesmo, nos 39,03. Falando aqui de Ambev agora, no dia de hoje, boa alta de 2,5%. Essa daqui, danadinha, gerou um sinal de fundo, não deu sequência, recuou, estopou muita gente aí, tanto no stop técnico quanto na volatilidade aqui, inclusive a gente. E aí gerou um novo sinal de fundo e agora sim voltando aí para cima da média móvel. Se a gente pega aqui até a retração de Fibonacci de todo esse movimento, veja como respeita bem aí a região dos 61,8%, né, que é a região dos R$ 14,62. Né? Confirmou, não teve uma confirmação de fechamento abaixo, né? Vários dias oscilando abaixo, mas nenhum fechamento sendo confirmado abaixo desse nível, né? E aí consegue apresentar força aí, mais uma vez voltando para cima da média móvel. Para quem está comprado aí, pode já reposicionar o stop para baixo da mínima do candle de hoje aqui na faixa dos R$ 14,63. Kaique, para quem está de fora, pode abrir essa compra aqui amanhã. Não me agrada muito, tá, pessoal? Não me agrada muito porque o sinal de alta foi aqui embaixo na semana passada, já estamos dentro do terceiro candle da operação. Então o ideal seria aguardar aí por uma nova sinalização de fundo ascendente, mais acima da média móvel de 13 períodos. Falando agora de VIVT3, no dia de hoje, boa alta aí de 1,7%. VIVT3 que vinha dentro de um processo de correção também e apresentando um forte candle de alta, voltando a confirmar um fechamento acima da média, batendo aí exatamente nessa região de lateralização anterior, nos R$ 53,65. A expectativa é de poder dar continuidade nesse movimento de alta após esse forte candle de alta aqui que foi apresentado, tá? Então, para quem está posicionado aí na ponta compradora, seja no curto prazo ou no médio prazo, retomou um viés mais positivo aí para os próximos dias, tá, pessoal? Então, já vale até deixar o stop abaixo aí dos 52,40, que seria abaixo da mínima desse grande candle de alta. Se devolver aqui nos próximos dias, aí já não faz mais sentido continuar posicionado realmente, seja no curto ou no médio prazo, tá? Mas de qualquer maneira, retomou um viés bem positivo aí, VIVT3, para os próximos dias. Falando de Taesa, no dia de hoje, boa alta de 1,47% também, vinha dentro de uma lateralização. Esse papel aqui eu comentei, eu não lembro se foi no radar do mercado, na sexta ou na quinta no fechamento, acho que foi no radar do mercado na verdade, mas eu comentei ali que esta aspiração de máxima aqui abriu uma possibilidade de compra tentando pegar a saída dessa lateralização, pessoal. Então hoje de fato abriu essa possibilidade de compra aqui no gráfico diário, abriu compra no gráfico semanal também, nessa aspiração de máxima aqui, e agora expectativa de poder dar continuidade aí no movimento de alta nos próximos dias também. Então quem está posicionado ou abriu compra, stop aqui abaixo dos 43,87. Falando de Via Varejo, no dia de hoje, alta de 1,59%, basicamente mais uma vez respeitando essa região de fundo anterior, próxima ali dos R$ 3,00. Não teve sinalização de compra, não teve a superação de máxima de uma máxima do dia anterior, né? Então não abriu possibilidade de compra. Se alguém abriu compra aqui, não teve sinalização, tá? Pode ainda dar sequência nesse movimento de queda aí nos próximos dias. E Kaique, se gerar esse sinal de alta aqui amanhã, abre a possibilidade de compra? Muito arriscado, tá, pessoal? Muito arriscado, porque eu vou ter um stop de basicamente 5% para um possível retorno de até a média 7% aí basicamente, né? Então não tenho nem 1,5 para 1 direito aqui na operação. Então não me agrada mesmo, né? Mas se agrada alguém aí pegar esse 7% de retorno, né? Diminui um pouco a mão, né? Coloca menos capital por conta do stop um pouquinho mais longo aqui, tentando pegar aí algo nesse sentido aqui, tá? Mas realmente não tá legal assim a tendência, tanto no curto prazo quanto no médio prazo, no gráfico semanal ali do lado, ó.
não tá legal, né? Tendência de baixa. Então tomaria esse cuidado aí para abrir essa compra, tá bom? Falando agora de JBS3, no dia de hoje, leve queda de 0,6% e vem apresentando aqui um movimento fraco para cair, respeitando muito bem a região da média móvel, as máximas descendentes sendo apresentadas. Vale ficar de olho, pessoal. Superou o máximo aqui no próximo pregão. Abre essa possibilidade de compra tentando pegar o que? Lá no semanal, o rompimento de tudo isso aqui. Tá? Então vale aí arriscar realmente aqui essa entrada nessa aspiração de máxima dos 38,41. Stop aqui abaixo da mínima desse grande candle de alta. Na verdade desse grande candle de baixo aqui, pode deixar abaixo dele. Nos 37,02, que aí você protege, né? Abaixo de toda essa lateralização aqui também. Tá? Mas superou aqui essa máxima, vale a pena tomar esse risco aqui tentando pegar algo mais para cima aí, tá bom, pessoal? Falando agora de MELI34, no dia de hoje, excelente valorização de 7%, né? Teve até uma aspiração de máxima aqui de um candle anterior, mas nada mudou, tá, pessoal? Nada mudou. Tá? Essa tendência de baixa aqui continua. Para que ela seja anulada, precisa superar aqui esse topo na faixa dos 44,38, tá? Então, assim, só realmente aí deu uma freada muito boa nessa queda toda que vinha sendo apresentada, tá? Mas por enquanto ainda pode vir buscar a região dos 37,31 ali, tá? Para compra o ideal seria uma sinalização de fundo ascendente acima da região da média móvel. Inclusive nem no semanal, mesmo com essa boa valorização de hoje, não teve sinalização de entrada, tá? Então tomem cuidado aí, eu coloquei esse papel porque eu lembro de ter visto alguém pedindo no radar do mercado e não deu tempo de eu analisar. Tá? Então tomem cuidado aí, tá? Não é porque subiu 7% hoje que já vai apresentar reversão nos próximos dias, tá bom? Toma bastante cuidado com isso. Além disso, eu comprar essa aspiração de máximo, eu tenho um stop gigantesco aqui, tá? Então, relação risco-retorno bem desfavorável. E por fim, Twitter, a nossa BDR do dia de hoje, subindo 7,4, abrindo dentro de um gap de alta aí, basicamente. Para ter pego aqui essa alta do dia de hoje, tinha que ter comprado ali na sexta mesmo, tá, pessoal? Depois que gerou o sinal de fundo, não deu sequência, lateralizou de novo em cima da média. E aí, essa sinalização aqui, não teria como ter pego aqui 7% no dia de hoje com esse gap de alta, né? Então, desde a abertura até o fechamento, a gente está falando de 2,5, né? No dia chegou a subir 8, né? Mas assim, para ter pego esses 7% aqui, somente se já tivesse comprado aí na sexta, com esse fechamento garantido, né? E aí, vai dar sequência nesse movimento de alta, Kaique? É a maior expectativa, tá? É a maior expectativa é dar sequência realmente aí neste movimento de alta. Não olharia para compra mesmo assim, mesmo sabendo que pode dar sequência no movimento de alta, porque minha relação risco-retorno ela é muito desfavorável, né? Se eu coloco abaixo do fundo, olha o tamanho do meu stop. Mesmo que eu coloque abaixo aqui desta mínima, se eu pegar a entrada na máxima, eu estou falando de um stop de 8,5%. Então, a melhor possibilidade de compra seria realmente aí um retorno do preço até a média, gerando um novo sinal de entrada, novo sinal de fundo aí. Tá? Caso contrário, deixa o ativo andar, aguarda uma correção, mesmo que seja mais para cima aí, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, muito obrigado por sempre acompanhar aqui o nosso trabalho, o nosso canal. Não esquece de deixar o joinha, de divulgar aí esse fechamento com outras pessoas também. Se quiser acompanhar a gente aqui no Instagram, tá aqui ó, o meu do Dalton, fiquem à vontade aí. E mais uma vez, uma excelente semana para todos vocês. A gente se vê amanhã no nosso radar do mercado e depois também na nossa análise de fechamento. Um grande abraço, pessoal, até mais.